Para você que tá ligado comigo aqui na SBR em 92.1 FM, também por todas as nossas plataformas, pelo nosso site portalsbr.com.br, também pelo aplicativo Radiosnet e outros aplicativos por aí, e no canal no YouTube também, para você que me acompanha aqui pelo YouTube, no canal Alex Silva Narra. Estamos juntos nessa, mais uma edição do SBR nesta quarta-feira, hoje dia 8 de julho de 2026. Hoje é dia 8 de julho, agora meio-dia e 33. Hoje não tem Copa do Mundo. Depois de um longo período aí de jogos, partidas memoráveis dessa Copa do Mundo, que é a maior Copa do Mundo de todos os tempos, né? A Copa do Mundo com o maior número de seleções. Brasil já caiu, outros favoritos também já ficaram pelo caminho, outros seguiram. Hoje não tem Copa e a gente já vai começar a preparar, né, digamos assim, vamos começar a analisar, projetar as quartas de final dessa Copa do Mundo. Tivemos aí as classificadas ao longo das oitavas de final, as 8 melhores equipes estão nas quartas de finais, confrontos definidos e nós vamos falar sobre eles aqui. E ontem nós tivemos as duas partidas que encerraram com chave de ouro a fase de oitavas de final dessa Copa do Mundo. Sabe por quê? Tivemos uma Argentina que teve uma classificação épica diante do Egito, estava perdendo por 2-0, já estava ali colocando a viola no saco para ir embora dos Estados Unidos, só que viraram o jogo na reta final, 3-2, Argentina na próxima fase da Copa do Mundo, e a gente vai falar muito sobre esse jogo. Também tivemos uma decisão por pênaltis, né? Um 0-0 um pouco chato ali entre Suíça e Colômbia, mas os suíços garantiram a vaga nos pênaltis e agora vão enfrentar a Argentina na próxima fase. A gente vai falar sobre esses jogos de ontem, os jogos da próxima fase, vamos falar também sobre VNL, a Liga das Nações. Teve jogo hoje do Brasil, a seleção brasileira venceu o Japão por 3-1. Vamos falar sobre esse jogo, um jogo com muitos erros do Brasil, mas ainda assim a equipe conseguiu uma grande vitória. E já começar a projetar o que deve ser o retorno do Campeonato Brasileiro. A CBF deve restringir o uso dos estádios somente com estádios que tenham a tecnologia do impedimento semiautomático instalada. O estádio que não estiver nessas condições não vai poder ser utilizado nas partidas da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, alguns times aí que gostam de vender mando, que jogam fora por conta de questão de gramado, por conta de questão de shows, entre outras coisas, vão ter problemas com relação a isso. A gente vai falar sobre esse assunto também aqui no SBR Esportes, tá certo? Vamos juntos nessa, você é meu convidado, hein? 14-3879-6039 é o WhatsApp da SBR. E você que tá no YouTube, manda mensagem aí no chat também, pô. Participe comigo. Tem uma enquete, inclusive, rolando aí no YouTube, que eu quero perguntar pra você também que está no rádio, no dial aí 92.1 FM e também ouvindo aí por todos os outros aplicativos. Pra quem você vai torcer nessa Copa do Mundo? Já que o Brasil caiu no último domingo, quem é a seleção que vai ganhar aí o seu coração? França, Espanha, Argentina, Marrocos, Inglaterra, Noruega ou Suíça? Manda aí, 14-3879-6039. Eu também tô perguntando pra galera o seguinte: vocês acham que a Suíça consegue surpreender a Argentina, eliminar os atuais campeões? Ou será que a Argentina vai passar fácil e vai caminhar rumo ao bicampeonato? Manda aí no WhatsApp 14-3879-6039. É o WhatsApp aqui da SBR. Sempre um prazer enorme ter você aqui. E eu quero a sua mensagem, tá? Eu quero conversar com você. Você faz o programa junto comigo aqui na SBR, beleza? Então manda mensagem, participe comigo e vamos juntos nessa. Agora, meio-dia e 36 aqui na SBR. Vamos então começar falando do grande jogo de ontem, que talvez seja aí um dos jogos mais marcantes, mais memoráveis até agora dessa Copa do Mundo, né? Pelo que aconteceu ontem, uma virada épica da seleção argentina diante do Egito. Um Egito que começou muito bem o jogo, um Egito que não foi covarde, um Egito que quis jogar bola, um Egito que foi pra cima da Argentina, foi corajoso no começo, mas depois recuou demais, chamou o time argentino aí, os caras foram como um rolo compressor para conseguir a vitória e a classificação para a próxima fase da Copa do Mundo.
Antes da gente falar sobre os números da partida, que eu quero trazer aqui, nesses números da partida que eu acho que explicam bastante, eu queria elogiar demais a postura do time egípcio, que foi um time que não se acovardou, principalmente nos primeiros minutos ali de partida, né? Buscando o jogo, tentando aplicar ali o seu futebol diante de uma seleção argentina que era favorita e que tinha todo o estádio ao seu favor. A torcida argentina em peso nos Estados Unidos para apoiar a seleção, né, nessa Copa do Mundo, mais uma vez, assim como foi também no Catar, e ainda assim o Egito foi corajoso e quis jogar bola. E aí você pode até falar, eu vi algumas pessoas comentando, pô, Alex, o Egito recuou demais, chamou a seleção argentina. Meu amigo, você tá com 2-0 no placar, você tá na frente dos caras. É óbvio que isso vai acontecer. Primeiro, seu time cansa em um determinado momento do jogo. O físico não aguenta os 90 minutos você jogando naquela mais alta rotação para jogar em cima dos caras, né? E aí também você tem que levar em questão a parte técnica, né? O time argentino é um time muito forte, é um time que tem esse DNA de uma certa forma ofensivo, né? Então iria empurrar o time do Egito em algum momento do jogo. E o Egito lutou com todas as suas forças, mas não conseguiu. E eu sei que tem gente que vai falar que a Argentina foi favorecida pela arbitragem. E eu, infelizmente, eu digo isso porque na hora eu também pensei, eu falei, pô, garfaram o Egito, cara. No terceiro gol não era pra ter sido dado o gol da Argentina, e sim ter sido marcado um pênalti para a seleção egípcia. Mas no final das contas, eu fui ver alguns especialistas de arbitragem falar sobre o assunto, fui entender um pouco melhor a situação, e a arbitragem aplicou o protocolo correto em não anular o gol da Argentina e marcar o gol da Argentina e não marcar o pênalti para a seleção egípcia, né? Os egípcios ficaram reclamando de 2 pênaltis na jogada, um puxão, também muito entre aspas, tá? Mas um puxão que não teve impacto nenhum no lance, no meio ali da grande área do Egito, e no lance do Salah foi mais um tropeção do que qualquer outra coisa, né? Então, assim, a Argentina, por mais que se tenha aí uma visão de que a Argentina é beneficiada, de que a arbitragem ajuda a Argentina, ontem isso não aconteceu. A arbitragem foi correta em todos os lances capitais do jogo, e assim a Argentina venceu na bola, com coração, com alma, com raça, e na bola bateu o Egito ontem por 3-2. Falando um pouquinho sobre esse jogo, a seleção egípcia abriu o placar cedo, né? Digamos assim, o Yasser Ibrahim abre o placar ali para a seleção egípcia com 15 minutos do primeiro tempo, numa bola jogada dentro da área, ele consegue se livrar da marcação e cabeceia a bola para o fundo do gol, e ali já dava uma esperança, né? Ontem, inclusive, eu estava aqui no SBR Esportes ao vivo, enquanto saiu o gol do Egito, eu falei, olha o Egito, hein? Aí o Egito vai lá e faz 1-0, e o Messi perde um pênalti com 20 minutos, mais ou menos, do primeiro tempo, né? Eu vou até colocar aqui, para quem me acompanha no canal no YouTube, as estatísticas do jogo, até pra gente ter uma noção mais ou menos da linha do tempo da partida também, para você acompanhar junto comigo, tá? Você que tá no YouTube e não tá vendo aí as imagens, você que tá no rádio, melhor dizendo, e não tá vendo as imagens pelo YouTube, vai lá no YouTube, @AlexSilvaNarra, você vai ver junto comigo as imagens, né, pra ilustrar o que foi a partida da seleção argentina ontem. Tô colocando aqui as imagens do SofaScore, só pra você ter uma ideia. O Yasser Ibrahim, ele faz o gol aqui aos 15 minutos do primeiro tempo, isso aqui é a linha do tempo da partida, tá, gente? Só pra vocês terem uma ideia. Com 15 minutos do primeiro tempo, sai o gol do Egito. Uma bola lançada na área, um cabeceio que acontece nas costas do Lisandro Martínez, e o Yasser Ibrahim abre o placar para a seleção egípcia. Depois, ali com 20 minutos mais ou menos do primeiro tempo, nós temos o pênalti perdido por Lionel Messi. E, gente, foi pênalti. Você pode discordar, falar que não, que deveria ter sido de uma outra forma, que não deveria ter sido marcado, foi pênalti. Indiscutível, pênalti muito bem marcado e muito mal batido por Lionel Messi. Inclusive, depois eu quero falar sobre pênaltis, porque ontem eu cheguei a falar que comentaria sobre o caso do Vinícius Júnior no jogo contra a Noruega, não falei, eu vou falar hoje, tá? Mas um pênalti muito mal batido por Lionel Messi, o segundo pênalti que ele já perde nessa Copa, viu? Perdeu contra a Áustria na primeira fase,
e agora perdeu também contra o time do Egito. Tá certo também que o cara marca gol em todos os jogos de Copa do Mundo desde 2022, né? Então, não é para qualquer um, né? E aí, a seleção argentina sentiu o peso desse pênalti perdido. Por mais que você possa ver aqui, ó, que teve um controle da seleção argentina durante o jogo, você vai ver aqui, ó, esses tracinhos indicam o volume de jogo, o momento de ataque de cada equipe durante a partida. E são poucos os momentos em que o Egito se soltou depois que fez o primeiro gol, né? O Egito se defendeu muito bem. E a seleção argentina tentando de tudo quanto é jeito o seu gol, né? Tentando buscar de todas as formas possíveis fazer o seu gol, jogando no campo de ataque, tentando empurrar a equipe do Egito, só que o Shobir estava fazendo uma partida fantástica, o Shobir, fazendo grandes defesas, segurando mesmo esse ataque argentino, que tentava de tudo quanto é jeito, às vezes de um jeito desordenado, com muitos lançamentos para dentro da área, a Argentina que buscava de todas as formas pelo menos empatar ainda no final do primeiro tempo. Vem a segunda etapa, um Egito que sai em alguns momentos para o jogo, mas ainda assim, quem tem mais controle da posse de bola no campo de ataque é a Argentina. A Argentina, você vê aqui, ó, no desenho aqui do SofaScore, ó, eu tô mostrando para você, é a Argentina a todo momento buscando o ataque, a todo momento tendo mais posse de bola no seu campo de ataque, mas ainda assim de uma maneira muito desordenada, não conseguindo realmente criar jogadas efetivas para furar o bloqueio egípcio. E o Egito, em muitos momentos, defendia ali com 5, 6 jogadores na linha de defesa, né? Estavam 6 caras ali na entrada da área. Teve um momento que eu cheguei a contar quando a Argentina estava com a bola no campo de ataque, o Egito tinha 8 jogadores dentro da sua área. Tinha 8 jogadores além do goleiro, né? Então eram 9 jogadores do Egito dentro da sua área para se defender de todos os jeitos e segurar o resultado da melhor maneira possível. E o Egito segurando, a Argentina pressionando, e o Egito começou a explorar os contra-ataques, né? O Egito começou a sair para o jogo pelos lados do campo, saindo na velocidade, tentando explorar os espaços que a seleção da Argentina dava, né? Esses espaços, principalmente pelos lados do campo. E aí foram aonde saíram as 2 jogadas do Egito que foram concluídas em gol. O primeiro, bem anulado pela arbitragem, nós tivemos um pisão no jogador da Argentina no momento em que o egípcio consegue roubar a bola para dar o início ao contra-ataque da seleção do Egito. Um gol muito bem anulado pelo VAR, apesar da jogada ter sido brilhante pelo lado direito do campo. O Salah achando o Zico dentro da área, e esse é o nome dele mesmo, tá? Uma homenagem pro Zico, né? Nosso galinho de Quintino, inclusive já falei aqui sobre isso. E ele acha o Zico dentro da área e o Zico faz o gol, né? O Zico ali em posição legal e tudo mais, mas o gol foi anulado por conta da falta no início da jogada. E a Argentina segue tentando, mas o Egito consegue uma outra escapada e faz o 2-0 numa jogada muito parecida. Pelo lado direito do campo, Mohamed Salah tocando e o Zico colocando a bola para o fundo da rede. Ele fez ali o segundo gol do Egito. Quando sai o segundo gol, eu falei, cara, acho que vai dar ruim para a Argentina, né? Eu falei, acho que vai dar ruim, acho que agora o Egito vai conseguir segurar o resultado, porque o Egito está se defendendo muito bem. A seleção egípcia está conseguindo trabalhar muito bem a bola, está conseguindo trabalhar muito bem a bola, não, né? Conseguindo trabalhar muito bem a sua defesa, né? Fazendo uma marcação muito consistente na entrada da área, não deixando a Argentina chegar com tanto perigo assim, e também não fazendo com que a Argentina se sentisse confortável no jogo. Porque a marcação do Egito era muito interessante, era um time que conseguia, de uma certa forma, neutralizar a Argentina ali dentro da sua área. A Argentina não entrava tabelando dentro da área do Egito. E com 2-0, ali já estávamos com mais de 30 minutos do segundo tempo. Tô me localizando aqui, tá, gente? Já estávamos aí com mais de 30 minutos do segundo tempo. Eu falei, cara, eu acho que agora a Argentina não vai conseguir virar esse jogo. 2-0 é pouco tempo. Vai, no máximo, buscar uma reação, mas eu acho que não vai dar. Eu acho que o Egito vai segurar. Só que aí,
sai o gol do Cuti Romero, né? Uma bola jogada dentro da área, um cruzamento perfeito de quem, né? Lionel Messi. Um cruzamento perfeito do Messi e o Cuti Romero consegue um cabeceio fantástico para fazer o primeiro gol da Argentina. E quando sai o primeiro gol, é aquela coisa de quem acompanha bastante futebol, né? E sempre vê aquele confronto do time inferior, do time mais fraco, jogando contra o time grande, que é o favorito. O time pequeno sai na frente, mas você percebe que uma virada é inevitável. Na hora que a Argentina faz o gol, eu falei, meus caras vão vir como um rolo compressor pra cima e vai virar o jogo. A Argentina vai virar essa partida. E pra mim tava muito claro que isso ia acontecer. Eu só não imaginava que essa virada ia acontecer ainda dentro do tempo regulamentar. Eu imaginava que a Argentina ia conseguir um empate e buscar a virada na prorrogação. E aqui torcendo, pelo amor de Deus, Chubir, faz todas as defesas possíveis do mundo, que essa bola bata na trave e vá pra fora, que os caras consigam tirar a bola em cima da linha, mas pelo amor de Deus, vamos tirar a Argentina. Nunca que eu vou torcer pra seleção argentina. Admiro demais o Messi. Tenho um respeito muito grande pela seleção argentina, mas nunca que eu vou torcer pra Argentina. Nunca na minha vida. Só que a Argentina veio como um rolo compressor pra cima do México. Você vai ver aqui, ó, nesses gráficos aqui do SofaScore, que o Egito não saiu do seu campo de defesa e a Argentina não saiu do seu campo de ataque. Só deu a Argentina nesses instantes finais de partida. E os gols saem em um intervalo. Ó, o primeiro gol sai aos 79, que seria 34 do segundo tempo. E o terceiro gol sai aos 92, o que seria aos 47 do segundo tempo. Então aí no intervalo de 11, 12, 13 minutos, né, porque a FIFA tem uma forma diferente de marcar a minutagem, né, digamos assim, se o gol sai aos 33 e 1, eles contam 34 minutos. Então é essa a forma deles contarem o gol. Não necessariamente o gol saiu aos 34, ele pode ter saído aos 33, é a forma como a FIFA conta, né, mas enfim, em um intervalo aí de 13 minutos, a Argentina fez 3 gols e virou o jogo para cima do Egito. De uma maneira espetacular, épica a virada. O torcedor argentino ficou maluco no estádio. E quem estava assistindo o jogo viu nesses minutos o que um cara como Lionel Messi é capaz de fazer quando tem um time que dá condições para que ele jogue o melhor do seu futebol. Muita gente fala, o Messi não corre. O Messi não precisa correr na seleção argentina. O Messi não precisa correr e quando a bola chega nele, ele vai conseguir dar o sprint dele, ele vai conseguir entregar fisicamente para resolver o jogo. E além da parte física, ele tem a parte técnica. Participa das jogadas dos gols, faz o segundo gol. O segundo gol é uma chicotada do Messi, que é um negócio impressionante, cara. É absurda a chicotada que ele dá para fazer o segundo gol, para empatar o jogo. Naquele momento a gente já estava ali entrando nos instantes finais de partida, né? Já estávamos ali com 38 do segundo tempo e a Argentina empata o jogo, segue pressionando, aproveita o melhor momento e faz o gol da virada já aos 47 do segundo tempo num contra-ataque. Olha para você ver como foi a situação, né? O Egito com a bola no ataque, buscava ali uma jogada para quem sabe fazer o terceiro gol e resolver a parada ainda no tempo regulamentar. Teve os 2 lances que foram reclamados ali, né, pelo técnico do Egito, que inclusive falou que o jogo foi manipulado e tudo mais. Enfim, a torcida reclamou bastante. Eles reclamaram de pênalti em duas oportunidades e, para mim, depois vendo os lances, acho que a arbitragem acabou acertando em não marcar. No contra-ataque, a seleção argentina conseguiu resolver a parada, vencendo por 3-2 em uma virada épica, impressionante, de um time que vai se mostrando cada vez mais forte, cada vez mais tarimbado para brigar pelo bicampeonato mundial. Eu falo aqui, a seleção argentina, ela pode não ter enfrentado grandes adversários até agora, ela pode não ter jogado contra equipes que são favoritas para
para a conquista da Copa do Mundo. Inclusive, a Argentina, pela primeira vez nessa Copa, vai enfrentar um time que está dentro do top 20 do ranking da FIFA, quando enfrentará a Suíça na fase de quartas de final dessa Copa do Mundo. Mas é um time em que todo mundo está entrosado, todo mundo sabe o que quer, e é um time que... Eu ouvi a Ana Thaís Matos falando ontem, e eu concordo muito com ela. Você pode discordar em alguns momentos dela, como eu também discordo, mas ontem ela falou uma coisa que me chamou a atenção durante a transmissão, que a Argentina tem respeito pelo futebol, tem respeito pelo jogo. E ontem era um tipo de partida que as coisas não estavam funcionando da melhor maneira. A Argentina mostrou problemas defensivos nessa Copa do Mundo, tomando 2 gols de Cabo Verde, tomando 2 gols do Egito, seleções consideradas inferiores. Teve dificuldades para conseguir construir as suas jogadas de ataque jogando contra essas equipes, mas a Argentina foi um time que, quando não deu na técnica, não deu na raça, não deu na técnica e não deu na tática, melhor dizendo, foi pra raça, foi pro coração, foi pra alma e funcionou. Um time que se entregou e fez valer a categoria dos seus jogadores para resolver essas partidas diante de Cabo Verde e também do Egito. E eu quero chamar a atenção para um detalhe do Lionel Messi, que chegou aí numa marca muito legal de marcar em 6 jogos seguidos de mata-mata na história das Copas, né? É muito interessante como que o Messi ele vai quebrando aí números atrás de números, né? Ele é o primeiro jogador a marcar em 6 jogos seguidos de mata-mata na história da Copa do Mundo. Ninguém tinha feito isso. Nós tivemos situações de caras que chegaram a marcar em 5 jogos seguidos, como o caso do Sarosi, da seleção da Hungria, e também dos brasileiros lá no início dos anos 30, anos 50, como o Leônidas e também o Vavá, que marcaram em 5 jogos cada, né? O Messi, então, ele vem numa sequência impressionante de Copa do Mundo, né? Ele marcou 7 gols nessa sequência de jogos de mata-mata pela seleção argentina, né? Diante do Egito ele fez mais um gol e aí acabou se isolando nessa lista, marcando em 6 jogos consecutivos de mata-mata de Copa do Mundo. Ele marca nas oitavas contra a Austrália em 2022, depois na fase seguinte ele marca contra a Holanda, marca contra a Croácia, faz contra a França também na decisão de 2022 e nesta edição ele já marcou também contra Cabo Verde e agora contra o Egito. E tem um outro detalhe aqui que eu quero chamar a atenção. O Messi, ele chegou a marcar... eu quero ver quantos jogos seguidos de Copa ele marcou gols. Deixa eu ver aqui. Porque eu tinha visto essa informação em algum lugar. E agora me fugiu qual é o número seguido dele de jogos. Isso contando já desde 2022. Cadê aqui? Cadê? Ele que é, né, hoje o maior artilheiro da história das Copas. E ele está a 9 jogos seguidos de Copa do Mundo marcando gols. 9 jogos seguidos de Copa do Mundo marcando gols. Lionel Messi, que marcou também nessa virada contra o Egito por 3-2, né? Ainda perdeu um pênalti e ainda assim conseguiu marcar nessa partida. 9 jogos seguidos de Copa que o Messi marcou um gol, né? A última partida que ele não tinha marcado, deixa eu ver aqui quando que foi justamente no último jogo da primeira fase da Copa do Mundo de 2022. Porque já no mata-mata ele marca contra a Austrália. E na sequência ele marca contra a Austrália, Holanda, Croácia e também contra a França. Então aí já são 4 jogos. E depois nessa Copa de 2026, Argélia, Áustria, Jordânia, Cabo Verde e Egito. E nesse intervalo ele marcou um gol em cada partida, contando Austrália, Holanda e Croácia, são 3 gols. Depois chega a 5 com os 2 gols marcados contra a França na decisão de 2022. 3 gols contra a Argélia já são 8, mais 2 contra a Áustria são 10. E aí, somando mais esses 3 gols, são 13 gols em 9 jogos marcados por Lionel Messi. É um ET, é um extraterrestre.
e é um absurdo o que o Messi vem fazendo nessas últimas Copas pela seleção argentina. Tudo que ele foi contestado no início da carreira dele aí na seleção argentina, de que ele não resolvia, de que ele não conseguia levar a seleção argentina para as conquistas, e não era um cara que jogava com o espírito argentino, hoje o Messi vai lá e faz. E aí são 9 jogos seguidos de Copa do Mundo marcando gols, 6 jogos de mata-mata em que o Lionel Messi deixou a sua marca. Ou seja, um cara extremamente decisivo pela sua seleção. E assim a Argentina, que viveu ontem uma tarde maravilhosa de Copa do Mundo, vai para as quartas de final e vai enfrentar a seleção da Suíça. A Suíça empatou ontem com a Colômbia em 0-0 no tempo regulamentar. Um 0-0 meio xoxo, capenga, principalmente ali nos primeiros 90 minutos. Depois, na prorrogação, a partida ficou um pouco mais interessante. Tivemos ali algumas oportunidades para ambos os lados. Os dois times estavam com muitas dificuldades, né, nos 90 minutos de partida, né? E aí já na prorrogação tivemos ali algumas oportunidades, mas ninguém conseguiu balançar as redes. E aí fomos para a disputa de pênaltis. E na fábrica de heróis e vilões, Kobel, o goleiro da seleção suíça, brilhou, conseguiu fazer uma defesa, o Davinson Sánchez parou na trave e aí a Suíça avançou para as quartas de final da Copa do Mundo depois de 72 anos. 72 anos depois, a Suíça está de volta a um jogo de quartas de final de Copa do Mundo. A última vez que a Suíça tinha disputado uma fase de quartas de final foi em 1954. Para você ter ideia, o Brasil não tinha nenhuma das 5 estrelas que tem até hoje. A primeira veio em 1958. Então, a última vez que a Suíça jogou um jogo de quartas de final de Copa do Mundo foi em 1954. E então teremos um Suíça e Argentina na próxima fase. E vou falar para você, acho que a Suíça tem aí sim uma chance de classificar. Não acho que é impossível a seleção suíça avançar, não, viu? A seleção suíça é um time que está muito diferente do que já foi em outros tempos, né? Antes a gente associava o time suíço sempre a uma defesa muito forte e já não é mais dessa forma. Além de ser um time que tem uma defesa muito forte, também é um time que consegue jogar ofensivamente. E a Argentina vai ter que cortar um dobrado para passar pelo adversário suíço na próxima fase, nas quartas de final dessa Copa do Mundo. A Suíça que até agora não tomou gols, né, nessa Copa. Isso é um fator bem interessante da gente chamar a atenção. A Suíça nessa Copa do Mundo vem se mostrando um time muito consistente, conseguindo bons resultados e com uma defesa que até agora vem sendo a melhor dessa edição da Copa, né? Não sofreu gols até agora em nenhuma das Aliás, minto, falei besteira. Sofreu gols sim. Não sofreu gols no mata-mata, né? Melhor dizendo. Mas na primeira fase acabou tomando um gol em cada jogo e depois no mata-mata passou pela Argélia e pela Colômbia sem ser vazada. Foi 2-0 contra a Argélia e o 0-0 contra a Colômbia, a classificação nos pênaltis da seleção suíça, que vai enfrentar a Argentina na próxima fase. Uma Argentina que vem tendo problemas defensivos. A gente tem que deixar isso bem claro. Sofreu gols aí contra Cabo Verde, tomou 2 de Cabo Verde, tomou 2 do Egito. Pro técnico Lionel Scaloni ficar de olho aí para não ter nenhum tipo de problema. Vamos então passar os jogos das quartas de final. Antes, você que tá aí junto comigo, participe aí, mande aí seu recado. Fala aí sobre a Argentina. Vai torcer para a Argentina ou não? Para quem você vai torcer a partir de agora na Copa do Mundo? 14-3879-6039. Mande a sua mensagem, participe com a gente. Olha, o Marcelo Matos tá aqui junto comigo no canal no YouTube. Diz o seguinte: mais uma Copa manipulada para a Argentina, como a de 2022, em que o Messi tinha um amarelo, meteu a mão na bola para cortar um ataque da Holanda e não foi expulso, e ainda desafiou o juiz. Eu vou ser sincero para você, Marcelo, eu não lembro desse lance do Messi na Copa do Mundo de 2022 contra a Holanda. Mas nesse ano, nessa Copa, ele deveria ter sido expulso na partida contra a Argélia. Isso é claríssimo para mim. Aí é o grande erro até agora da arbitragem com relação à seleção da Argentina. Contra Cabo Verde, nós não tivemos um lance capital que tenha, digamos assim,
interferido no resultado a favor da Argentina. Mas em muitos momentos o árbitro ali inverteu faltas que era para Cabo Verde, ele deu para Argentina. Aquela falta que o Messi cobra rápido, que o Vozinha tava armando a barreira, aquilo ali é um absurdo. Se é Cabo Verde batendo aquela falta daquela forma, jamais que o árbitro ia autorizar aquilo. Ele ia mandar voltar a cobrança no exato momento em que aquilo aconteceu. Então, assim, eu não me recordo, pelo menos de momento, de nenhum lance capital da Argentina contra Cabo Verde que a arbitragem tenha interferido no jogo, mas é um fato que inverteu algumas faltas, teve decisões bem equivocadas a arbitragem com relação ao time de Cabo Verde na partida da fase de 16avos. E isso, claro que atrapalha o jogo, atrapalha o andamento da partida, atrapalha o desempenho da equipe. Com relação ao jogo de ontem, eu sei que muita gente tá com essa visão, eu sei que tem muitas pessoas acreditando nessa teoria da conspiração, né? De que a Argentina estaria sendo beneficiada ou de que os jogos estariam sendo manipulados a favor da Argentina, mas ontem eu vejo que a arbitragem não teve um papel decisivo na vitória da Argentina. Todas as decisões da arbitragem em lances que foram capitais para o jogo, em lances que interferiram no resultado, foram decisões corretas, viu, Marcelo? Não vou para essa linha, não. Apesar de torcer contra a Argentina, apesar de... Eu queria muito o Egito na próxima fase, mas a arbitragem acabou tomando as decisões corretas. O pênalti foi muito bem aplicado, o gol do Egito foi muito bem anulado, e o terceiro gol da Argentina, que reclamaram de um pênalti que deveria ter sido marcado para o Egito no início da jogada, o pênalti também não deveria ter sido marcado. Foram dois lances, né? Eu vou explicar aqui novamente. Foram dois lances. Um lance, o jogador do Egito, ele tá ali dentro da área, junto com outro jogador da Argentina. Eu não vou me lembrar quem eram os jogadores envolvidos nessa jogada. E o jogador do Egito reclama de um puxão dentro da área. Só que esse puxão, ele não acontece em um momento de disputa de bola. E a orientação nesse tipo de caso é para que a arbitragem não marque a falta ou não marque o pênalti. Porque não interfere em nenhum momento no atacante, no jogador atacante. Não necessariamente precisa ser um atacante de ofício, mas um cara que esteja ali para atacar a bola. Em nenhum momento esse puxão ele atrapalha o jogador do Egito em disputar a bola, porque ele não estava próximo da bola. Ele não impede o jogador do Egito de atacar a bola. E foi um puxão muito leve também, sendo bem sincero. Foi ali até fora do lance. E nesse tipo de situação, há uma orientação para a falta não ser marcada. Nesse agarra-agarra, essas coisas assim dentro da área, é uma orientação e foi seguida pela arbitragem. E no lance do Salah, eu também tive uma sensação de que no primeiro momento o Salah foi derrubado pelo jogador argentino. Mas na verdade o Salah acaba perdendo a posse da bola e tropeça no jogador da Argentina dentro da área. Aí não é falta e o VAR foi muito bem no lance e o árbitro também em não marcar o pênalti naquele momento. Que a Argentina tem sido favorecida por algumas decisões da arbitragem na Copa do Mundo, isso pra mim é claro, desde o primeiro jogo. Mas ontem eu não vi esse problema. E o detalhe, ontem foi um árbitro francês e tá tendo uma grita muito grande por parte dos franceses de que vai ser um argentino que vai apitar França e Marrocos na fase de quartas de final. Tá tendo uma grita muito grande, mas ontem o francês tomou as decisões corretas. Decisões que, em tese, beneficiaram, podemos dizer assim, a Argentina. Em tese, tá, gente? Porque ele tomou a decisão correta. E o francês ontem não prejudicou a Argentina em nenhum momento. O árbitro era francês, os assistentes eram franceses e o VAR também era francês. E ainda assim, em nenhum momento a Argentina foi prejudicada por conta da arbitragem. Participe aí, 1438796039, mande seu recado, vem junto comigo aqui na SBR. Deixa eu falar aqui rapidamente sobre os confrontos que nós teremos aí nessa Copa do Mundo, né? Eu já vou avisando aqui, inclusive já deixei avisado pro Léo, amanhã a gente não tem programa, tá, gente? Amanhã a gente não tem o SBR Esportes, a gente volta normalmente na sexta-feira. Então, eu já vou dar aqui o meu panorama para as quartas de final, né? As quartas de final que tem o seu início amanhã, essa fase começa amanhã às 5 da tarde, com França e Marrocos. Depois teremos
no dia 10 de julho, na sexta-feira, a Espanha enfrentando a Bélgica às 4 da tarde. E aí, no sábado, 2 partidas vão definir os classificados para a semifinal da Copa, né? Vão definir os últimos classificados. A Noruega pega a Inglaterra, a Argentina pega a Suíça. E o chaveamento tá dessa forma para a semifinal, tá? Quem passar de França e Marrocos pega quem passar de Espanha e Bélgica. Quem passar de Noruega ou Inglaterra vai enfrentar o vencedor do confronto entre Argentina e Suíça. Argentina e Suíça às 10 da noite no próximo sábado. E assim, são confrontos pesadíssimos. E eu vejo 3 confrontos muito equilibrados e um confronto que você tem um leve favoritismo para um lado. França e Marrocos é um confronto, aliás, vamos lá, 2 confrontos extremamente equilibrados e 2 confrontos que você tem um leve favoritismo aí para cada lado, né? Um favoritismo um pouco maior. Acho que todos os confrontos têm ali alguém que é favorito, mas em 2 confrontos você tem digamos assim, um nível maior de favoritismo. São os casos de França e Argentina. A França jogando contra o Marrocos vai ser um partidaço, eu não tenho nem dúvida disso, que vai ser uma partida espetacular entre essas 2 equipes. A seleção da França tem um timaço. Para mim, é o time que está mais preparado para ganhar essa Copa do Mundo. É a seleção francesa. Tem técnica, tem tática, tem um entrosamento muito grande e é um time que está jogando também pelo seu técnico. Um time que todo mundo está correndo por um objetivo só. Então, a França é o time mais bem preparado para essa Copa. Mas, por outro lado, vai enfrentar uma seleção que também está muito bem organizada e uma seleção que também tem os seus jogadores que podem desequilibrar tecnicamente falando, além de ser um time organizado, que é a seleção marroquina. Então, assim, a França é favorita para o jogo amanhã? Eu não tenho dúvidas disso. Acho que a França passa, mas não me surpreenderia se Marrocos conseguisse uma classificação diante dos franceses, porque é um time muito forte. Um time que tem peças individuais que podem desequilibrar em uma partida como essa. Brahim Dias é um cara como esse, o Hakimi é um cara como esse. Eu não sei se o Saibari vai ter condições de jogo, né? Ele saiu machucado na partida contra o Canadá, na fase de oitavas de final. Então pode ser que ele não tenha condição de atuar nesse confronto contra a seleção francesa que acontece amanhã. É um cara importante para esse time do Marrocos, é um cara que é uma referência ali dentro da área, o goleador do time. Caso ele não esteja à disposição, ele vai fazer muita falta, mas ainda assim é uma seleção marroquina que tem jogadores que podem desequilibrar nesse confronto e que podem competir de igual para igual com o time francês. Eu acho que a França é favorita sim, e o meu palpite é que a França passa. Mas não espere que vai ser um atropelo da França, não. Eu não imagino isso, projetando esse confronto que acontece amanhã às 5 da tarde. Também teremos, depois na sexta-feira, esse eu acho que é o grande jogo dessa fase de quartas de final. Teremos um Espanha e Bélgica. Uma Espanha que passou pelo teste de fogo, que era enfrentar Portugal nas oitavas de final. Enfrentou um time que era um dos candidatos ao título, por mais que não fizesse uma grande Copa. Portugal era uma seleção que estava ali cotada para vencer essa Copa, e a França e a Espanha venceu por 1-0, sendo melhor que a seleção portuguesa. Já tinha passado pelo mata-mata, enfiando um 3-0 na Áustria com muita autoridade. Venceu os 2 jogos que precisava na fase de grupos contra a Arábia Saudita, enfiando goleada, e contra o Uruguai, de uma certa forma controlando o jogo, vencendo por 1-0, e é um time que é espetacular, esse time espanhol. Um time que tem Lamine Yamal, um time que tem o Oyarzabal numa fase, assim, esplendorosa, entre outros jogadores que têm qualidade, como Dani Olmo, Pedri, isso para citar alguns que eu tô lembrando de cabeça, tá? É uma seleção espanhola que tem um time muito forte, né? O Baena também vai fazendo uma grande exibição na Copa. Dani Olmo, que eu citei aqui. O Rodri, que por mais que tenha aí os seus altos e baixos, e eu ainda acho que aquela bola de ouro que ele ganhou foi completamente injusta, mas é um baita de um jogador. E uma Espanha
que defensivamente vem muito bem, né? Uma Espanha que até agora não sofreu gols nessa Copa do Mundo. Essa sim não sofreu gols, porque empata em 0-0 contra o Uruguai na estreia, goleia a Arábia Saudita por 4-0 na segunda rodada, vence o Uruguai por 1-0 na terceira, ganha da Áustria por 3-0 na fase de 16avos e bate Portugal por 1-0 nas oitavas de final. Além de ser um time que do meio pra frente é muito forte, um time muito bem entrosado, que é gostoso de ver jogar e que tem peças que desequilibram, peças que quebram uma defesa num lance de individualidade, como é o caso do Lamine Yamal. Tem o Nico Williams ainda, que ainda não jogou nessa Copa, né, machucado, tá ainda pra jogar mesmo, de fato, com mais tempo de jogo ao longo aí da competição, se tiver tempo para isso, né? Se conseguir se recuperar, é um cara que também vai acrescentar esse time espanhol. O Oyarzabal, que tá fazendo gol de tudo quanto é jeito nesse ciclo com o Luis de la Fuente. Então, é uma seleção espanhola muito forte, muito consistente, seja na defesa, seja no ataque. Enfrentando uma seleção belga que tem nomes muito fortes, né? Nomes muito conhecidos, como o Kevin De Bruyne, como o Jeremy Doku, o Trossard, entre outros aí, o Tielemans também, o próprio Lukaku. Mas assim, esses caras, eles estão perdendo espaço no time titular para outros que estão correndo mais, para outros que estão se encaixando melhor no que pensa de futebol o técnico Rudi Garcia. É uma Bélgica que não encantou até agora. É uma Bélgica, eu acho que foi o Vitor Sérgio que falou que é uma Bélgica insossa, uma Bélgica que não tem tanta graça assim de se ver jogar, mas que vai fazer de uma Copa muito honesta até agora. Conseguiu uma classificação de certa forma tranquila na primeira fase, com 2 empates e uma vitória na última rodada. Depois, estava tomando um 2-0 contra Senegal, vira a chave no jogo e consegue virar a partida para 3-2 e goleia os Estados Unidos por 4-1 com uma partidaça do De Ketelaere. O De Ketelaere fazendo um grande jogo, 2 gols nessa vitória por 4-2, por 4-1, melhor dizendo, diante da seleção dos Estados Unidos. É um time belga que já não tem mais aquele talento que teve, aquela incrível geração belga que todo mundo disse, mas ainda assim tem jogadores que têm qualidade e é um time que vai aí, ganhando espaço na Copa. Ninguém tá falando da Bélgica, ninguém coloca a Bélgica como uma das favoritas e os caras estão lá, avançando, e tem jogadores ainda, por exemplo, no banco de reservas que podem entrar durante a partida e fazer a diferença. Casos de Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. O Lukaku fez a diferença contra Senegal. O Kevin De Bruyne é um cara que dispensa comentários a técnica que ele tem. Pode também fazer com que esse time jogue melhor em um determinado momento da partida, em um momento de necessidade. E aí o técnico Rudi Garcia vai conseguindo fazer com que o time avance. A Espanha é amplamente favorita nesse jogo. Amplamente favorita diante da Bélgica. Mas também não dá para imaginar que vai ser um atropelo, não. O time belga vem fazendo aí uma Copa abaixo do radar, mas vai fazendo até então uma boa campanha. Para finalizar, temos os jogos do sábado. Noruega e Inglaterra vai ser jogaço. Vai ser um jogaço. Seleção inglesa incorporou um espírito de Libertadores para vencer o México na fase de oitavas de final, enfrentando um Azteca lotado, abarrotado de gente, todo mundo empurrando a seleção mexicana. A Inglaterra estava ali numa situação até um pouco complicada no jogo, né? Por mais que estivesse à frente do placar com 2-1, tem um jogador expulso já no início do segundo tempo, né? Fica com um jogador a menos até o final da partida. Também deu uma certa sorte que logo na sequência saiu o pênalti, né? A favor da seleção inglesa. E um pênalti muito bem marcado. E a seleção inglesa que tem 2 caras que dispensam comentários, né? Primeiro, Jude Bellingham, que é um jogador fantástico. É aquele meio-campo que, além de participar da organização das jogadas, está sempre lá dentro da área para finalizar pro gol. Foi assim contra o México. Ele estava lá e fez 2 gols praticamente no intervalo de 2 minutos para abrir 2-0 para a seleção inglesa nessa partida. E tem um cara chamado Harry Kane, que hoje, para mim, é o melhor centroavante do mundo. Teremos um embate dos 2 melhores centroavantes do mundo
nesse jogo entre Inglaterra e Noruega. Harry Kane de um lado, Haaland do outro. Características às vezes um pouco diferentes. O Kane, aquele jogador centroavante que faz mais a organização do time, que volta mais para fazer com que o time tenha jogo, né, para fazer com que o time tenha movimentação, organiza o time. Às vezes ele faz uma função de camisa 10 mesmo, de um meia organizador. Enquanto o Haaland é aquele cara mais do último toque da bola, é o cara que joga mais como referência lá dentro da área. E são dois goleadores, são dois caras espetaculares, são dois caras que têm faro de gol, têm perfume de gol. E eu falei da dupla, né, Bellingham e Kane de um lado, do outro lado você tem Haaland e tem o Odegaard também, né, que é um grande jogador da seleção norueguesa, um cara que também consegue organizar e muito bem esse meio-campo da Noruega. É um jogo equilibradíssimo, na minha opinião. Talvez o embate mais equilibrado dessa fase de quartas de final. Acho que é o embate mais equilibrado, é esse entre Inglaterra e Noruega. Eu vejo um leve favoritismo para a seleção inglesa. Um leve favoritismo, mas assim, muito leve. Se fosse para a gente colocar aí naquelas porcentagens, né? É 55 para a Inglaterra, 45 Noruega. Meu palpite é de que a Inglaterra passe, mas também vejo um confronto muito equilibrado entre os dois. E aí, para finalizar, a gente tem um Argentina e Suíça no sábado, né? O último jogo da fase de quartas de final. A Argentina é favorita, não tenho dúvidas com relação a isso. Mas, pelo menos em teoria, é a seleção mais forte que a Argentina vai enfrentar até agora nessa Copa do Mundo. Porque na primeira fase, a Argentina, por mais que tenha passado o carro, só pegou baba. Pegou a Argélia na primeira rodada, a Áustria na segunda. A Áustria era a seleção mais forte ali do grupo. E a Jordânia, com todo respeito, né? Tava ali em uma situação que foi para fazer figuração dentro daquele grupo. Ainda quase passou, né? Mas, enfim, a Jordânia não era um time para bater de frente com a Argentina. Enfrenta Cabo Verde, que surpreendeu contra a Argentina, conseguiu incomodar a seleção argentina, conseguiu levar o jogo para a prorrogação, fez uma partida espetacular o time cabo-verdiano, e assim, fez uma Copa brilhante a seleção de Cabo Verde, né? Isso é um fato que a gente tem que colocar, que dentro de 90 minutos, Cabo Verde não perdeu. Dentro de 90 minutos, a seleção de Cabo Verde saiu com 4 empates da Copa do Mundo. Enfrentando Espanha, enfrentando Uruguai, enfrentando a Argentina. Dos 4 jogos que Cabo Verde teve, jogou contra 3 seleções campeãs mundiais e conseguiu sair sem perder dentro dos 90 minutos. No caso do jogo contra a Argentina, a vitória foi na prorrogação, né? Foram ali nos 30 minutos adicionais da prorrogação. Mas enfim, a Argentina enfrenta Cabo Verde, que não é uma das seleções mais fortes. O Egito complicou demais o jogo para a Argentina também, mas não é uma seleção tão forte também. Agora, a Argentina enfrenta a Suíça, que é uma seleção europeia que vem jogando de uma maneira diferente do que a gente está acostumado. Ainda tem uma defesa muito forte, mas é um time mais ofensivo do que já foi. Porque antes a gente associava muito o time suíço a um time extremamente fechado, a um time muito organizado defensivamente, mas que tinha as suas deficiências ofensivamente. Já não é mais o caso dessa seleção suíça. É uma seleção que pode criar problemas, sim, para a Argentina. Ainda mais uma Argentina que vem sofrendo gols nos últimos jogos, que vem tendo problemas para se defender nesse mata-mata. Então, não dá para descartar a Suíça nesse confronto, não. Inclusive, o próprio técnico da Suíça já falou que a Argentina não é invencível, né? O Murat Yakin chegou a dar essa declaração depois da classificação contra a seleção colombiana. Alguns nomes para a gente chamar a atenção desse time suíço: os 3 caras ali de frente, o Ndoye, o Vargas e também o Embolo, são caras para ficar de olho nesse confronto, além do Xhaka também, que é o camisa 10 desse time da Suíça e o grande ídolo do futebol suíço também. Então, é um time bastante interessante, sim, e que pode complicar para a seleção argentina. A Argentina é favorita? É, sem dúvidas. Mas não dá para descartar a seleção suíça também, não. Então, aí um prognóstico do que deve ser essa fase de quartas de final de Copa do Mundo, com esses 4 jogos. Na sexta-feira a gente vai falar do jogo de amanhã e também sobre as outras partidas dessa fase de quartas de final. Quem será que vai para a semi? Quero saber o seu palpite, manda aí, pô.
1438796039 é o WhatsApp aqui da SBR. Já tô falando bastante já, hein? 1h22 agora. Deixa eu ver o que tá aqui no meu roteiro. Ah, eu fiquei devendo uma informação ontem, então eu vou trazê-la aqui rapidinho, tá? Eu tinha falado sobre a questão dos pênaltis do Vinícius Júnior em comparação com o Bruno Guimarães, né? É uma coisa que foi levantada. O próprio Vini falou que o Bruno Guimarães era o melhor batedor. O Bruno Guimarães estava ali à frente na lista dos batedores da seleção brasileira, que tinha uma ordem, né? Que era Neymar, Bruno Guimarães, Matheus Cunha, enfim, entre outros jogadores. O Vini não estava nem entre os 5 primeiros. E o Bruno Guimarães perdeu o pênalti contra a Noruega na eliminação do Brasil, né? E aí, o GE fez um levantamento dos pênaltis cobrados pelo Vini Júnior e fez uma comparação com o Bruno Guimarães. E esse levantamento, ele tem como base, digamos assim, a fala do Carlo Ancelotti de que a escolha pelo Bruno Guimarães como batedor naquela situação do jogo contra a Noruega, em que a partida estava 0-0, era de que houve um estudo dos batedores de pênalti da seleção brasileira e de que o Bruno Guimarães havia tido ali um aproveitamento melhor ou era o cara mais indicado para bater o pênalti. Muita gente contestou e falou que era o Vinícius Júnior para ser esse cara. O GE, então, colheu as estatísticas dos caras que estavam dentro de campo e que poderiam estar ali na lista de batedores, né, do Ancelotti. O Ancelotti citou 5 nomes dos batedores do Brasil, colocou Neymar, Igor, Thiago e Rafinha, que não estavam no campo naquele momento, além de Bruno Guimarães e Matheus Cunha. Matheus Cunha, sim, estava nessa lista, né? Então ele colocou aí uma ordem desses batedores e nessa ordem o Bruno Guimarães estava na frente. O Vini nem aparece nesses nomes que foram citados pelo técnico Carlo Ancelotti. E neste levantamento que o GE fez, pegando aí ao longo de um ano, ao longo da última temporada, os pênaltis cobrados pelo Vinícius Júnior e os pênaltis cobrados pelo Bruno Guimarães. A gente pode falar dentro de um ano porque a temporada europeia começou lá no meio de 2025 e terminou agora antes da Copa do Mundo, né? O Vini teve 7 cobranças pelo Real Madrid. Foram 5 gols marcados e 2 cobranças que foram desperdiçadas. Então, de 7 cobranças que o Vini teve pelo Real Madrid, ao longo da temporada, ele fez 5 gols de pênalti e desperdiçou 2. 2 vezes ele acabou perdendo o gol. O Bruno Guimarães, que foi o escolhido, né, para ser o batedor de pênalti na seleção, ele cobrou menos da metade dos pênaltis do Vini na temporada. E ainda assim não teve um aproveitamento legal. Foram 3 pênaltis somente cobrados pelo Bruno Guimarães, 2 gols e 1 pênalti desperdiçado pelo Bruno Guimarães. Um outro que não estava nessa lista aí do Ancelotti, mas que estava em campo e que poderia ser o batedor, é o Gabriel Martinelli. Ele acabou fazendo o gol na disputa de pênaltis contra o time do PSG, na final da Champions League desse ano, né? Ele estava ali na disputa de pênaltis, bateu e converteu o pênalti dele, né? O Gabriel Magalhães, que também estava em campo, acabou perdendo, inclusive viralizou muito a imagem, né, do Marquinhos abraçando o Gabriel Magalhães depois da final ali da Champions League com a conquista do PSG por conta do erro do Gabriel Magalhães. Se a gente for levar em consideração, então, esse aproveitamento dos jogadores, fica da seguinte forma. O Vinícius Júnior, que não foi considerado pela Comissão Técnica do Brasil para bater o pênalti, teve um aproveitamento de 71%. Bruno Guimarães, 66%. De 3 pênaltis, ele acertou 2 e errou 1. E o Gabriel Martinelli, 100%, mas aí um pênalti só numa disputa de pênaltis também é algo a se levar em consideração nessa análise do Gabriel Martinelli. E o Vini teve alguns pênaltis muito importantes e pênaltis no decorrer dos jogos, tá? Não é cobranças de pênalti só, não. Ele teve pênaltis no decorrer das partidas, assim como foi contra a Noruega. Os erros do Vinícius Júnior aconteceram na vitória por 4-0 do Real Madrid sobre o Valência no Campeonato Espanhol, em que ele acabou cobrando no meio do gol e o goleiro do time do Valência defendeu, e também na vitória do Real Madrid
contra o Manchester City por 3-0 na Liga dos Campeões. Ele chutou no canto direito e o Donnarumma, que era o goleiro da equipe do City, fez a defesa naquela oportunidade. Nos outros jogos, o Vini converteu numa vitória contra o Villarreal por 3-1. Também ele converte contra a Real Sociedad numa vitória por 4-1 também da equipe do Real Madrid, inclusive 2 gols de pênalti convertidos pelo Vini Júnior. E aí ele faz contra o Manchester City em um jogo de Champions, em que o Real Madrid vence por 2-1 fora de casa, e também na vitória contra o Atlético de Madrid por 3-2, um clássico de Madrid, e o Vinícius Júnior bateu o pênalti e converteu. O detalhe é que o Vini não é o cobrador oficial da equipe do Real Madrid, né? O cobrador é o Mbappé, é o cara do time. Mas ainda assim, o Vinícius, nessas oportunidades, ele foi lá e converteu os gols. Dos 7 pênaltis que o Vini bateu, 5 ele converteu. Então, assim, se a justificativa era aproveitamento, se a gente for levar em conta essa última temporada, não faz sentido. Seria mais fácil o Ancelotti pegar e falar, olha, a gente levou em consideração o aproveitamento nos treinos. Os treinos a gente não viu, então talvez realmente fosse uma verdade. Mas ali, pro momento do jogo, pro calor do jogo, para aquela situação, e sabendo que o Vini é um bom batedor de pênaltis, não é um batedor espetacular, não é um batedor do nível do Neymar, que o Neymar ele pega a bola para bater pênalti, gente. O Neymar pode ter todos os defeitos do mundo. O Neymar pega o pênalti, ele vai bater, ele vai... Me enrolei tudo aqui. O Neymar, ele pega a bola para bater o pênalti e a gente sabe que é gol. A gente sabe que ele vai conseguir converter. É óbvio isso. São raras as vezes que ele erra. Inclusive, foi uma cobrança muito forte em 2022 do porquê ele não bateu o pênalti contra a Croácia, né? Ele deveria ter sido um dos primeiros batedores, se não o primeiro batedor do Brasil naquela disputa de pênaltis em 2022. Porque ele é o cara que vai chamar a responsabilidade e vai acertar. É claríssimo isso. O Vini não é um batedor desse mesmo nível do Neymar, mas ainda assim é um bom batedor de pênaltis. Então, naquela situação, e levando em conta os pênaltis que o Vini converteu ao longo da temporada, em jogos difíceis, complicados, amarrados, jogos de pressão, de eliminatórias de Champions, e também de jogos do Campeonato Espanhol, clássico, contra o Atlético de Madrid, era pro Vinícius Júnior ter batido o pênalti. Com todo respeito ao Ancelotti, mas assim, não faz sentido. Eu entendo, tem muita gente crucificando o Vini, e aí eu não concordo, porque se é uma ordem que vem da comissão técnica, não acho que o jogador tem que desrespeitar. Eu acho que o jogador não é obrigado a fazer isso. Seria legal da parte dele chegar no Ancelotti e falar, professor, eu vou bater porque eu tô confiante e eu sei que eu posso fazer. Agora, se a ordem vem de cima, ele tem que acatar. Existe uma hierarquia dentro do futebol. Ou melhor dizendo, essa hierarquia tem que existir. E tem que partir do técnico. O técnico é o topo dessa hierarquia. É ele quem manda nos jogadores, não são os jogadores que mandam nele. O técnico ele pode tomar uma decisão de acordo com o que o jogador fala, de acordo com uma ideia do jogador, de acordo com o pedido do jogador. Beleza, mas não é o jogador que manda. Então, se o técnico mandou, realmente o Bruno Guimarães tinha que bater. Isso é incontestável, não dá pra crucificar o Vini Júnior por isso. Como também não acho que dá pra crucificar o Bruno Guimarães. Perdeu, faz parte do jogo, infelizmente o Brasil tá fora da Copa por conta disso também, mas não dá pra simplesmente execrar o jogador por conta de um erro. E também não dá pra condenar o Vinícius Júnior por não ter batido o pênalti. Você pode condenar o Vini, você pode criticar o Vini por outras atitudes dentro da partida. Em alguns momentos, faltou ali, na minha visão, um pouco mais de vontade pra ele. Acho que faltou um pouco mais de pressão na marcação, na saída de bola. Faltou ele apertar mais um pouco o adversário, encurtar um pouco mais os espaços, tocar mais a bola ao invés de tentar resolver sozinho. Isso aí você pode criticar. O fato dele não bater o pênalti, ele simplesmente aceitou ou acatou uma ordem que veio do banco de reservas. A ordem era do Bruno Guimarães bater, e aí eu acho que existe uma hierarquia no futebol. O que o Ancelotti tem que pensar a partir de agora, já pensando em ciclo, porque é muito importante pensar nisso também, é quem vai ser o batedor da seleção brasileira nesses casos. Talvez rever essa questão, porque falta pro Brasil, nesse sentido, tá, gente? De batedor de pênalti. Um cara que seja que nem o Neymar, que vai pegar a bola, vai bater o pênalti e você sabe que é gol. Falta isso para a seleção brasileira. Bom,
Vamos passar rapidamente aqui também pelo vôlei feminino. A gente falou bastante de Copa do Mundo, né? Vamos voltar a falar um pouquinho de vôlei, até porque a seleção brasileira estreou hoje, na semana 3 da VNL, da Liga das Nações de Vôlei, no feminino, né? O Brasil venceu a seleção japonesa por 3-1. E olha, vou te falar, que partida enroscada, hein, meu? Que jogo complicado pro Brasil. Venceu a primeira parcial por 25-20. O Brasil conseguindo ali uma vitória, ainda com dificuldades, se reencontrando ali no set e tudo mais, venceu por 25-20. Depois o Japão faz um 25-19 no segundo set, que foi um segundo set bem ruim do Brasil, e aí depois a seleção brasileira faz um 25-19 e um 25-23, e o detalhe é que esse último set, o quarto set do jogo, o Japão em um determinado momento chegou a ter 5 pontos de vantagem. A seleção brasileira estava perdidinha no set. Mas o Brasil conseguiu se reencontrar e construir uma vitória importante diante das japonesas, jogando na casa das japonesas, né? Jogando em Osaka, no Japão. É sempre difícil jogar contra o Japão, gente. É um time jogueiro, é aquele time chato, é aquele time que não desiste da bola, não deixa a bola cair. É sempre complicado jogar contra o Japão. Nunca é fácil. Mais uma vez, a seleção brasileira provou disso, jogando contra as japonesas nesse jogo da VNL, da Liga das Nações de Vôlei Feminino, e conseguiu uma vitória por 3-1. O que me chamou a atenção, eu vou até mostrar aqui para vocês, que me acompanham no canal no YouTube, vou trazer aqui, ó, vai estar aí na tela, as estatísticas do jogo, o número de pontos do Japão em erros do Brasil na partida. O Brasil cedeu um set para a seleção japonesa. 25 pontos do Japão foram em erros do Brasil. E isso foi algo que me chamou bastante atenção, uma seleção brasileira que errou muito e acabou fazendo com que o Japão ficasse vivo na partida, muito por conta disso. O saque japonês também funcionou muito bem, a gente tem que dizer, é bem verdade, mas a seleção brasileira errou bastante. Por outro lado, o bloqueio brasileiro foi fantástico, 13 pontos de bloqueio para a seleção, um fator desequilibrante para o time nessa vitória por 3-1 diante do Japão. A maior pontuadora foi a Julia Bergman, com 21 pontos marcados pelo Brasil, mesmo número de pontos da Ishikawa, do Japão, né? A Ishikawa também com 21 pontos, a ponteira da equipe japonesa. E além da Julia Bergman, a Ana Cristina também teve um bom desempenho, 19 pontos para ela, foi a segunda maior pontuadora do time brasileiro nessa partida contra as japonesas. Vamos trazer aqui a classificação, então, da VNL neste momento, no feminino, nessa fase de classificação. O Brasil é o segundo colocado, está atrás dos Estados Unidos. Ambas as equipes têm 23 pontos, com 8 vitórias para cada lado. Só que aí nos critérios de desempate, a seleção norte-americana leva a melhor. A Itália está na terceira posição com 21, a Turquia é a quarta com 18, Polônia a quinta com 17, próxima adversária do Brasil. Canadá está na sexta posição com 17, o Japão é o sétimo colocado com 16. A Holanda fecha aí o oitavo lugar, né? Fecha aí o G8 com 15 pontos conquistados até o momento. Mesma pontuação da China, que está na nona posição, brigando ainda por uma classificação para a próxima fase. A Tchequia é a 10ª colocada com 11, a Bélgica 11ª com 10, a Alemanha na 12ª posição com 11, a Sérvia tem 10. Olha, a Sérvia tá mal, hein? A seleção sérvia muito mal nessa VNL até agora. A Tailândia tá na 14ª posição com 9, a Ucrânia tem 6, a Bulgária tem 5, República Dominicana tem 6 e a França é a lanterninha do grupo com apenas 4 pontos conquistados até o momento, é a lanterninha da competição. O Brasil volta a jogar agora no dia 10. O Brasil descansa, então, tá entrando aqui uma mensagem no meu computador, mas ó, o Brasil então volta a jogar no dia 10. Deixa eu pegar aqui os próximos jogos da seleção. Cadê aqui? Seleção brasileira, vamos lá. Cadê aqui? Eu não quero sincronizar calendário nem nada, não. Quero ver os jogos, gente. Cadê aqui a programação dos próximos jogos? Aqui, ó, vamos lá. Então, próximo jogo da seleção brasileira, dia 10, contra a Polônia. Seleção brasileira que vai jogar contra a Polônia lá em Osaka. Jogo programado para começar às 7h20 da manhã.
então, Brasil e Polônia. O Brasil descansa amanhã, depois enfrenta a Polônia às 7h20 da manhã na próxima sexta-feira. O time brasileiro joga na madrugada do dia 10 para o dia 11, às 13h30 da manhã contra a Tailândia, da sexta para o sábado, e encerra essa semana de VNL diante dos Estados Unidos. Aí é jogo grande, hein? Jogo grande diante da seleção norte-americana. De sábado para domingo, do dia 11 para o dia 12, o Brasil enfrenta os Estados Unidos à meia-noite, lá em Osaka, no Japão. Esse jogo aí pode definir a liderança da VNL, viu? A liderança da Liga da Liga Nacional, não, né? Da Nations League do vôlei, né? A Liga das Nações de vôlei. Saudades da Liga Mundial, viu? Deixa eu falar aqui ainda rapidamente sobre o futebol brasileiro. Tem uma informação que eu quero trazer aqui para vocês. Tava aqui olhando o meu roteiro, tá, gente? O que vocês estão vendo aí na tela é o meu roteiro do programa. Acontece, às vezes vaza alguma coisa, né? Mas vamos lá. Eu quero trazer aqui, eu ia falar dos 4 grandes de São Paulo, mas não tem muitas informações sobre eles, então eu vou trazer uma outra informação com relação ao impedimento semiautomático, que era uma promessa que fosse já utilizado desde o início do Brasileirão deste ano aqui no Brasil. Não se aplicou dessa forma, mas deve acontecer em breve. A CBF vai querer restringir os jogos da Série A para estádios que tenham um impedimento semiautomático já instalado. A CBF vai mapear, digamos assim, né, vai conseguir fazer o mapeamento de todos os estádios das equipes que jogam a primeira divisão. São 19 estádios. Nesses 19 estádios, a CBF vai bancar a instalação do impedimento semiautomático. São celulares de última geração, os melhores celulares aí que você possa imaginar. Aquele iPhone, que é o da última linha, o da última geração, é o que vai ser utilizado para fazer parte desse sistema do impedimento semiautomático. E realmente tem qualidade para isso, tá, gente? Antes que você vai, mas um celular que custa quase 20 mil reais, só para você ter uma ideia. E esses celulares, então, vão ser instalados nesses estádios. São 19 estádios a princípio, porque o Maracanã é dividido por Flamengo e Fluminense, né? Já as outras equipes, cada um tem a sua casa. E o Palmeiras deve bancar a instalação deste sistema na Arena Barueri, para também mandar os jogos lá, né? O Palmeiras, que tem a sua casa hoje no Nubank Park, já não é mais Allianz Parque. O Palmeiras que manda muitos jogos em Barueri por conta dos shows que acontecem lá no Nubank Park. E aí, com essa situação, eu não poderia mandar os jogos em Barueri, teria que mandar os jogos em outro estádio que tivesse também esse sistema do semiautomático instalado. Por isso, o Palmeiras deve bancar a instalação desse sistema no estádio, que é a sua segunda casa até o momento, né? Quando não pode jogar no Nubank Park, joga na Arena Barueri. Ainda não tem um prazo definido para o início da operação do sistema do impedimento semiautomático, mas esse processo ele já está em fase final de implementação. A partir do momento em que ele for instalado devidamente e que já começar a ser operacionalizado, que esse sistema começar a valer de fato, aí a CBF vai restringir os jogos das equipes somente para os estádios que tenham esse sistema instalado. Os jogos da Série A vão ser somente nessas praças de futebol, né? Somente nesses estádios. E aí tem alguns problemas nesse sentido, né? O Palmeiras já vai levar esse sistema para a Arena Barueri, por isso o Palmeiras não vai ter problemas para mandar os seus jogos fora do Nubank Park quando não tiver aí a sua casa à disposição. Já o São Paulo tem um pequeno problema nesse sentido, porque normalmente o São Paulo tem utilizado o Brinco de Ouro da Princesa para as partidas em que não pode utilizar o Morumbis. Ou o Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, ou o Cícero de Souza Marques em Bragança Paulista. Cícero de Souza Marques, que inclusive vai ser o estádio que vai receber a partida do São Paulo contra o Atlético Paranaense na volta do Campeonato Brasileiro, por conta dos shows do Harry Styles no Morumbis. Só que o Cícero de Souza Marques é a casa do Red Bull Bragantino. Podemos ter alguma situação em que aconteça um conflito de datas, em que o São Paulo não possa utilizar o estádio por conta
da casa do time do Red Bull Bragantino ser utilizada pelo time, pela equipe da casa. Mas essa é a condição. Caso um time não possa atuar dentro do seu estádio, ele vai ter que atuar em um estádio que tenha o sistema do impedimento semiautomático instalado, para que todas as partidas do Campeonato Brasileiro utilizem dessa tecnologia. A CBF vai utilizar, né, da parceria com a Genius, né, vai ser a fornecedora dessa tecnologia. A Genius é a empresa, então, fornecedora do sistema, e eles estão terminando esse processo de instalação. Nos próximos dias, nós vamos ter aí jogos das categorias de base, né? Inclusive jogos das fases finais do Campeonato Brasileiro Sub-20. E esses jogos vão ser usados como teste para este sistema. Inclusive tem um clássico, um derby aí, entre Palmeiras e Corinthians no Campeonato Brasileiro Sub-20. Em cada estádio vão ser instalados 27 aparelhos de telefone celular de última geração, que é um iPhone de última geração. Esses iPhones, eles vão ficar em pontos estratégicos e vão ser responsáveis por gerar uma espécie de réplica virtual da partida. Os lances vão ser analisados, então, por uma inteligência artificial e também pelos árbitros de vídeo de cada confronto. Então, o VAR de cada partida vai ter acesso às imagens dessa ferramenta. E com isso, a promessa é de que as revisões vão se tornar mais rápidas e também existe uma promessa de que os erros sejam diminuídos na marcação dos impedimentos. Contanto que fique mais rápido, já é maravilhoso. Eu não acho que a gente vai chegar num nível da Copa do Mundo, que a decisão sai em questão de segundos, em menos de um minuto. Não acho que o Brasil ainda está preparado para isso. Mas a gente não vai ter aí 3, 4, 5 minutos para a arbitragem tomar uma decisão com relação a um lance. Isso já é maravilhoso. E eu gosto da ideia da CBF de limitar, sim, os estádios em que as partidas do Campeonato Brasileiro vão acontecer por conta dessa tecnologia. Se é para um bem melhor do futebol, se é para a gente ter um futebol mais justo, com menos erros e que seja praticado no mais alto nível, sem uma interferência da arbitragem, sem que um erro de arbitragem defina uma partida, que seja dessa forma, que gastem o que eles precisem gastar para isso. A promessa é que fosse para o começo desse ano. Para o começo desse ano não rolou. Tomara que aconteça aí para a reta final do Campeonato Brasileiro ou quem sabe para o Brasileiro do ano que vem. O importante é ter a tecnologia à disposição para que os erros da arbitragem possam ser diminuídos. Extintos, eles nunca vão ser. O erro sempre vai acontecer porque, apesar de ter uma máquina, nós somos humanos. As máquinas falham, os humanos também falham. Isso é um ponto. Mas assim, o erro, a chance de erro vai ser menor. E assim também teremos decisões mais rápidas por parte da arbitragem. E se é para isso acontecer, que limitem os estádios, que os jogos aconteçam sempre nessas casas do futebol, nas casas dos times, para que a gente tenha esse impedimento semiautomático à disposição. Bom, gente, agora 1h45, também conhecido como 15 para as 2h, e eu me despeço por aqui, viu? Agradeço demais o carinho da sua audiência nessa edição do SBR Esportes. Sempre muito bom ter você aqui para falar de Copa do Mundo, para falar de futebol, falar de vôlei, de outros assuntos também. Então amanhã não tem programa, tá? Amanhã é feriado, amanhã a gente vai descansar um pouquinho. Na sexta-feira a gente volta com os jogos da Copa do Mundo e outras informações também do mundo dos esportes. Você que vai descansar amanhã, aproveita aí, reserva já ali uma faixa do seu tempo, das 4h30 até umas 7h30, 8 horas da noite, para assistir França e Marrocos. 4h30, para você ficar ali sentadão no sofá de boa, já com tudo preparado, aquela pipoquinha, o seu guaraná, um suco, enfim, o que você queira beber, ou aquele petisco e tudo mais, mas reserva o tempo para você acompanhar esse jogaço. França e Marrocos duelam amanhã às 5 da tarde, já valendo vaga na semifinal da Copa do Mundo. Depois, sexta-feira tem Espanha e Bélgica, no sábado tem Inglaterra e Noruega, tem também Argentina e Suíça. E a gente vai falar muito sobre esses jogos nos próximos dias. Então amanhã não tem SBR Esportes, na sexta-feira eu volto com mais pra você. Siga aí nas redes sociais, @SBR Bauru e também @Alex Silva Narra. Valeu, galera, um forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau!
Você ouviu SBR Esportes com Alex Silva. SBR Esportes.